Olá pessoal, nesta aula daremos início à construção do nosso app de agenda de contatos. Então, vamos criar aqui um novo projeto. O nome do projeto vai ser Agenda Contatos. Vocês podem aqui, se quiser, mudar aqui o local, a localização desse projeto. Então, próximo, vou trabalhar com a API 23, que é o Android 6.0. Avançar, vou escolher, aqui tem vários modelos, né, vários layouts, eu vou escolher o Basic Activity, que ele tem aqui um botão para adicionar, tem um menu pronto, tá? Então vou dar um Next. Vou manter os nomes que estão aqui e vou finalizar. Nesse momento ele está criando o projeto. Está carregando, observando aqui na barra. Bom, aqui na estrutura do projeto, vamos verificar que ele criou o main activity e também no resto ele já criou o layout. E como eu escolhi um basic activity, o que acontece? Ele cria dois layouts. Um que é a tela, tá, em si, tá? Botãozinho, aqui ó, o componente eu já não pego, porque o componente não está nesta tela. Ele está aqui em content. Nós vamos trabalhar aqui no content main. Tá, que ele vai liberar para eu trabalhar realmente para construir o meu layout. Então esse Hello World aqui eu vou deletar e depois eu vou trabalhar aqui para construir o nosso layout da tela principal. Por enquanto não vai ser necessário, não vou trabalhar com ele, porque o objetivo desta aula é estruturar o projeto. Bom, para estruturar o projeto, nós vamos trabalhar aqui com o MVC, então eu vou criar alguns pacotes. Então botão direito, New, Package. Vou criar o pacote Model. Vou criar aqui também o pacote Controller. E vou criar o pacote DAO, onde nós vamos colocar as classes de manipulação de banco de dados. Bom, o nosso projeto, a princípio, ele irá trabalhar com apenas duas informações, nome e e-mail. Então, para isso, eu já vou criar o meu model aqui, nossa classe modelo. Então, aqui, new Java Class, vou chamar ela de contato. E dentro da classe contato, eu vou declarar os meus atributos. Então, aqui, string nome, string e-mail. Bom, não esquecendo também do nosso ID, né? Então, eu vou criar aqui um long ID. Depois disso, eu vou criar um construtor para esta classe. Então, pressiono aqui Alt Insert, construtor, dou um OK. Na verdade, aqui eu posso até tirar esse parâmetro aqui, que é um construtor vazio. Lembrando a vocês que em Java, se vocês não colocarem o construtor, ele já está aqui de forma implícita, ok? Agora, Alt Insert, vou acrescentar aqui os métodos getter e setter, seleciono todos os atributos, aperto Shift, clico no primeiro e no último, dou um OK. Beleza, então nossa classe contato, na nossa classe modelo, já está criada. Agora eu vou criar aqui a nossa classe DAO, que vai manipular o nosso banco de dados. Vou colocar o nome dela de contato DAO. E aqui, para não fazer toda a codificação manualmente, eu já tenho uma classe que faz toda a parte de banco de dados para a gente, que é a classe SQLite Open Helper. Então, eu vou estender essa classe, vou fazer uma herança dela. SQLite Open Helper. Quando eu faço isso, ele pede que nós implementemos os métodos abstratos. Então, eu vou mandar implementar os métodos aqui, ó, que é o onCreate e o onUpgrade. Beleza? Métodos criados. Bom, agora aqui ele está falando o seguinte, ó, que eu preciso de um método construtor, né, para utilizar
o SQLite Open Helper. Então eu vou Alt Insert e peço para criar um construtor. Ele dá duas dicas aqui, eu vou escolher o primeiro. Tá? E nesse primeiro, a única alteração que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu só preciso do contexto. Então, vou apagar todos os outros parâmetros para fazer o contexto aqui. E o que seria esse contexto? O contexto é a indicação de quem está invocando a classe contato.dal. Então, por exemplo, se eu estou lá na classe de cadastro, tá? E o nome lá é cadastro activity, por exemplo. Quando eu for chamar o DAO, eu tenho que indicar, tá? Na instanciação desse DAO, na hora que eu for instanciar o objeto, entre parênteses aqui eu tenho que indicar o contexto, tá? Quem que está chamando? Porque senão eu não consigo utilizar a classe. Só que além do contexto, eu preciso também do nome do banco de dados e da versão desse banco de dados. E para isso, eu vou criar aqui 3 variáveis que são nome do banco, vou colocar aqui em português, ó, versão do banco de dados e o nome da tabela. Então, um atributo, né? Ele é privado, estático, que só pode ser acessado aqui pela classe, final, que é uma constante, ou seja, o valor não vai ser mudado, vai ser uma string e está em nome maiúsculo porque não é variável, é uma constante. Se eu tentar alterar esse valor aqui em tempo de execução, não vou conseguir porque está determinando que o valor é constante. Agenda.db é o nome do banco de dados que eu estou criando, a extensão.db. A versão do banco de dados, que aqui ela é 1.0, e isso vai fazer toda a diferença aqui no método onUpgrade, porque aqui ó, ele pega, vou mudar o nome da variável, old version, opa, desculpe, é o contrário, int old version, e aqui new version, que seria o quê? Ele vai verificar qual que é a versão no meu banco de dados. Se tiver alguma alteração, ele vai fazer o comando que estiver aqui dentro. Se eu quiser atualizar meu banco de dados, por exemplo, tá? Outra coisa que eu vou mudar aqui também, no onCreate, ó, ele cria aqui um DB, Database, que é um banco de dados. Bom, agora que eu já tenho as constantes, eu vou trocar o nome do banco, coloco aqui. Esse factor eu não preciso, eu coloco null. E qual é a versão do meu banco de dados? Ó. Coloquei aqui, ele já sabe qual é a versão. Com esse processo, a classe que estendeu, né, contato.dal, que estendeu o SQLite Open Helper, ele já vai verificar se esse banco existe. Se não existir, ele faz a criação do banco de dados. Simples assim. Bom, após passar pelo método construtor, o método onCreate é executado. E aqui dentro, como eu já tenho o meu banco de dados criado, porque aqui ele está recuperando esse banco de dados, eu posso fazer a criação da minha tabela. Então aqui eu estou colocando o código, criei uma variável SQL, chamada SQL, do tipo string. Aqui dentro eu coloquei uma string, né, que é o createTable, tabela, que é o nome aqui, tbcontato. Abri o parênteses, aí criei ID, integer, primary key, autoincremento. Depois o nome, que é um texto, o e-mail, que é um texto. Fechei aqui o comando. E na sequência, fiz o quê? Peguei meu banco de dados e mandei executar um comando SQL na variável SQL, que é todo esse comando aqui dentro. Então, ele vai criar a tabela com esse comando. Então, aqui ele fez a criação ou abertura do banco de dados. E no onCreate, ele fez a criação da nossa tabela. Já no onUpgrade, ele vai fazer o quê? Ele vai verificar, deixa eu só trocar o nome aqui do parâmetro, db. Ele vai fazer o seguinte, se a versão for diferente uma da outra, por exemplo, eu estou trabalhando no banco na versão 1.0. Se de repente eu fizer uma alteração para 2.0, ele verifica que é diferente, ele faz um drop na tabela, se ela existir, né? Apaga a tabela,
executa esse comando aqui que eu joguei dentro da SQL, ó, que é para apagar a tabela, e na sequência manda criar novamente o banco de dados. Aí ele faz todo o processo. Ok? Bom, gente, essa aula já ficou em 10 minutos, vou dar uma parada por aqui. Nós criamos, então, a estrutura, né, do nosso projeto, criamos aqui o nosso main, a classe DAO e o nosso modelo. A gente dá prosseguimento, então, na próxima aula. Valeu!